Aqui no Facebook também estamos aí online. Estamos começando a nossa live, Intimidade com Deus, qual que é o limite? Olá, deu um pouquinho de problema aqui, atrasamos 8 minutos, porque o nosso computador reiniciou bem na hora que não devia, como sempre. Olá, Emerson. Estamos entrando, o pessoal está entrando. Vai entrando aos pouquinhos aí. A gente vai aguardar alguns minutos. Acho que a gente pode trazer um pouquinho mais para cá, para não ficar tão lá no alto. Isso. Miqueias. E aí, Miqueias, tudo bom? Saudades também, Emerson. Gideon Peixoto, não, Gideonas Peixoto também tá por aí. A professora Leila aí também tá com a gente. Por aqui só um pouquinho. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Pronto. Agora deu tudo certo. Boa noite a todos. Começando aí mais uma live com um tema que é bem atual, né, Renato? É isso aí. Sobre intimidade, afinal de contas, qual que é o nosso limite dessa intimidade com Deus? Nós vamos falar um pouquinho com vocês sobre isso. Vai ser muito importante também a interação de vocês aí. Como a gente estamos aqui, né, na câmera de cima, na de baixo, mas que tem gente acompanhando a gente no Facebook, no Instagram também. E qualquer dúvida, escrevam para a gente. Não só dúvida, como comentários também em relação ao assunto, né? Compartilhem também a live nas suas redes sociais. Você pode, quem está no Facebook, aqui com a gente, pode compartilhar na sua timeline também, como a gente fez. Você que está no WhatsApp, pode chamar o pessoal né, pelo WhatsApp para participar com a gente também. Compartilha o link, no caso do Instagram, compartilha o nosso perfil, né? O nosso @IACA-Brasil, e aí a pessoa pode entrar, seguir também e participar junto. E hoje nós vamos também revelar o ganhador do sorteio. Para quem participou, a gente colocou uma publicação lá no feed tanto do Instagram quanto do Face, Nos né? dois, E aí a pessoa que ganhar vai levar o livro Verdadeiros Adoradores, do autor Bob Kauflin. Quem conhece o Bob Kauflin aí, gente? Tem gente que conhece? Já leu algum livro sobre ele? A Vivi entrando aí. Oi, Vivi. Daqui a pouquinho o Renato vai poder falar um pouquinho mais sobre Leila, o livro seja também. Bem-vinda. Saulo tá aí, seja bem-vindo. Adriano. A gente vai esperando um pouquinho. Ó, o Mix aí também, já entrou. Miqueias Caetano, Vossa Santidade, presente. Estamos aí todos juntos. Espera mais um pouquinho, a gente já começa, Renato. Vamos esperar mais um minuto, só o pessoal que está entrando, dando um oi. Aquele minuto, assim, de contagem regressiva, tá, pessoal? Já coloque aí no cronômetro para a gente começar. Convidem os seus amigos pelo WhatsApp, compartilhem na timeline de vocês, no Facebook. Olha, quem tirar foto também desse momento aqui dessa live, a gente também vai compartilhar lá no nosso Instagram. Então, vocês marquem a gente lá, a gente compartilha. No Stories para a gente compartilhar. Isso aí. Matheus aí também entrando. Oi, Matheus. Podemos começar, então? Ó, Miqueias, um minuto. A gente quer agradecer a todos vocês que estão aqui conosco ao vivo, os que estão assistindo depois, que não estão ao vivo, mas estão assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. O IACA existe para trazer para vocês um conteúdo de qualidade. A gente se esforça muito, a gente trabalha muito para isso, para fazer um conteúdo de qualidade, falando sobre adoração, sobre cultura e sobre arte. Né? A gente quer falar sobre essas 3 coisas. Você que não nos acompanha nas redes sociais, pode nos acompanhar no Instagram, @IACA-Brasil, aqui no Facebook, pela nossa página, só curtir, só seguir. Todos os dias a gente tem colocado conteúdo. Semana passada saiu playlist, saiu devocional, saiu... A gente está com essa questão quente aí agora, que é a lista de transmissão pelo WhatsApp. Quem ainda não se cadastrou, gente, bora correr, que vocês já estão aí perdendo um monte de coisa boa, né, Renato? 011, o DDD 970
97056, então 90756-4101. Você pode mandar um oi, você tem que salvar o nosso número na sua agenda, botar lá IACA, aí você manda um oi pra gente, falando o seu nome, que a gente cadastra você na nossa lista. Tem um monte de gente que está aqui que já participa, não é verdade? E tem conteúdos bem legais, desde devocionais, vídeos, essa playlist que o Renato comentou também, que essa semana deu o que falar, foi sobre oração. Foi muito legal, devocionais, o livro de... os vídeos de YouTube, né, da hashtag, do série hashtag Adoração, o IACA comenta, amanhã tem vídeo novo também, o IACA relembra. Tô vendo aqui, olha só, Lucas Furlaneto Ávila, que foi meu aluno lá em BH, o Alan, um abraço, Jussara, minha sogra, boa noite, o Raulson, vou falar o número de novo, 011 97056, então 97056-4101. Eu acho que a gente pode deixar também fixado para o pessoal que for entrando, É. porque aí já cadastra, né? É isso aí. E uma última coisa que a gente estava comentando da playlist, a ideia é continuarmos criando novas playlists com temas, até para também dar ideias de listas de louvor para vocês. É uma média de 5 músicas, então é exatamente pensando naquele tempo de louvor das igrejas do Brasil, que normalmente ficam aí entre 5, 6 músicas. Então, acho que é bem proveitoso. É isso aí. Repertório bom, de qualidade. Não estranhe que tem pouca música, é porque a gente fez pensando que é para você cantar na sua igreja essa sequência de músicas. Isso aí. Né? O Spotify e a Deezer não deixam a gente colocar na ordem exata que a gente pensa, mas você consegue fazer essa ordem aí. Com certeza. O Jefferson está falando aqui, Andressa, conteúdo da lista de transmissão é muito bom. Que bom, Jefferson. Obrigada pelo feedback. Gregory está dando boa noite, Ana Lima está dando boa noite, lá da IBNU, da nossa igreja, Igreja Batista das Nações Unidas. O Samuca Bortolazzo, lá da nossa igreja, também está me lembrando do meu concílio. Amanhã é meu concílio pastoral. Orem por mim, glória a Deus, aleluia. Amanhã cedinho, hein, pessoal? Todo mundo orando. Rebeca Kenup, minha querida colega, famosa Rebecão, CTMDT 2004-2005. Boa noite para você, Rebecão. Rebeca. Rafael, um monte de gente aqui. A Priscila Vilela, se eu não me engano, ela é lá de Serra Negra. Ah, é? Eu acho que sim. Que bacana, que Sejam bem-vindos aí, pessoal, na nossa live sobre intimidade com Deus. Qual que é o limite? É isso aí. O tema de hoje é um tema muito interessante. E eu e o Andrés queremos lembrar você que vocês podem deixar os comentários e as perguntas que a gente está lendo, tá? Então, a Vera aí chegou também, da IBNU também está aí. A gente vai lendo, vai respondendo. Então, nós vamos fazer uma explanação aqui de uns 15, 20 minutos. E depois a gente vai interagir respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Pessoal, hoje é cada vez mais comum a gente encontrar músicas que chamem Deus de você. Sejam músicas nacionais ou sejam músicas internacionais. Começaram com as músicas internacionais, por quê? Porque em inglês não tem diferença do you, que é tu, e do you, que é você. Então é tudo you, né? Eles têm uma forma de se referir a Deus que está na King James, que é thou. Então até no hino famoso, grandioso és tu, se fala how great thou art, né? Mas isso não se usa nunca mais no inglês cotidiano. Então, quando vai se falar sobre Deus, se usa o you. O pessoal começou a versionar, e aí tem hora que não encaixa, porque tudo com tu é mais difícil, né? Então, por exemplo, o Fred Arraes, eu ia falar Fred Mercury, o Fred Arraes fez a versão do Amazing Grace, né? This is Amazing Grace. Então, que tremenda graça. E ele coloca, você me deu sua vida. É muito mais difícil pensar e cantar me deste tua vida, ou tu me... Nesse caso, até encaixa. Vou cantar um pedacinho, né, que é o pessoal lembrar, não sei se todo mundo lembra. Você quer cantar pro pessoal aí, então? Canta aí, Renato. Ele canta, né, você me deu sua vida. Lá na IBNU mesmo a gente canta, me deste tua vida. Porque dá para encaixar, mas tem música que tem que mexer em toda a concordância, às vezes isso não encaixa. E aí, de prosódio, às vezes também não facilita, né? E aí, isso depois foi entrando nas composições nacionais. Então, a gente tem muitas músicas que chamam Deus de você. E aí, tem muita gente que se incomoda, principalmente os velhos de igreja. Cadê os velhos de igreja aí para falar pra gente, né, moleque? Principalmente os velhos de igreja se incomodam. E agora? Pode chamar Deus de você? Parece que é uma falta de respeito.
problema. As pessoas acham que vai haver uma falta de reverência com Deus, né? E aí a Bíblia nos garante, só que nós temos um problema, né? Com tudo isso, a Bíblia nos garante e nos incentiva a buscar a intimidade com Deus. Nós devemos ser amigos de Deus, devemos buscar a intimidade com Deus. E aí a grande questão é qual que é o equilíbrio disso aí? Qual que é o limite disso aí, Andressa? Intimidade é uma palavra que é muito importante a gente parar para pensar um pouquinho, porque fala tanto, intimidade, 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 mas o que é intimidade, afinal de contas? E quando a gente vai ver nos dicionários e tudo, intimidade significa conhecer e ser conhecido. Eu acredito que uma forma até prática da gente entender o que é isso no dia a dia é se você tem um cônjuge, ou se você mora com o teu pai, com a tua mãe, ou se você tem um grande amigo, provavelmente você conhece quais são as qualidades dessa pessoa, os defeitos, o que essa pessoa gosta, o que não gosta. Isso tem realmente a ver com intimidade. Você anda com aquela pessoa. É isso aí. Você é próximo daquela pessoa. Então, o contrário disso nada mais é do que um conhecimento superficial. E a Bíblia nos mostra que Deus está próximo daqueles que confiam nele. Tem até um versículo que o salmista fala, né? Salmo 73, 28, que diz assim: mas para mim, bom é estar perto de Deus. É isso aí. Então, o salmista sempre nos encoraja, né? Os salmistas sempre nos encorajam a buscar a Deus. E a Bíblia também nos lembra que Deus está disponível para aqueles que o buscam de todo o coração. Vocês vão se lembrar da citação de Jeremias 29:13, que diz: vocês me procurarão pela NVI, né? E me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jesus, lá em João 4, vai falar com a mulher samaritana, e ele vai dizer que nós devemos adorar aquele quem conhecemos. Ele vai dizer: nós, os judeus, adoramos aquilo que conhecemos, a quem conhecemos. Vocês adoram, vocês samaritanos adoram a quem não conhece. Ou seja, nós não podemos adorar uma imagem distorcida de quem a gente acha que Deus é. Porque se a gente cria um Deus na nossa cabeça sem a revelação de quem Deus verdadeiramente é, aí o que acontece? A gente vai acabar caindo na idolatria, porque é um Deus que a gente criou pra gente, uma imagem nossa. Deu para entender isso, pessoal? Isso. O primeiro ponto, então, é a gente entender todo esse conceito do que é intimidade. E se, inclusive, de um lado, nós temos essa questão da intimidade, nós também precisamos lembrar que a Bíblia fala em duas palavrinhas que vocês já devem ter visto bastante, que é temor e tremor diante da presença de Deus. Exatamente. E aí está uma questão que tem sido até difícil nos nossos dias atuais, na pós-modernidade, que tanto se fala sobre um tipo de amor que muitas vezes é um amor muito afetivo. Então, é importante a gente, às vezes, né, nos lembrarmos de que, além de Deus ele ser um Deus amoroso, ele também é um Deus que é rei de tudo isso daqui que nós estamos vendo aqui, né? Ele é o rei da criação, ele é Senhor dos senhores, ele é o nosso Criador. Então, o Salmo 2 é um ótimo exemplo disso, que ele fala: adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. Inclusive, Renato, eu lembrei de uma vez que a gente fez um momento de discipulado com o Luiz Saião. Eu não sei se você vai lembrar dessa tarde, mas ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse que, por que é importante adorar a Deus com temor? Ele fala que quando a gente entende isso, nós sabemos o nosso lugar. Então, quando a gente descobre o domínio e poder de Deus, nós estamos prontos para adorar. Então, a adoração, lógico que a adoração é festa, é alegria, mas ao mesmo tempo é o medo santo de Deus junto. Só que esse medo, a gente precisa entender que tem a ver com muita reverência, por ele ser grandioso, por ele ser tremendo. Então a gente se sente um nada. É desse jeito que a gente sente diante de Deus. Então por isso que é muito importante a gente entender que quando nós vamos adorar a Deus, não se trata apenas de uma brincadeira ou de uma zumba, que todo mundo fica lá dançando para lá e para cá. Não é micareta, né? E, ao mesmo tempo, não é um velório. Tem que ter um equilíbrio disso. Então, é esse equilíbrio da intimidade e do temor e temor. Um exemplo muito claro disso
quando... Só toma cuidado que você está sumindo ali da imagem do pessoal do Instagram. Oi, pessoal, é que tem também a outra transmissão. Um exemplo muito claro disso é João, o apóstolo João. Ele era o discípulo mais próximo de Jesus. Vocês vão se lembrar que Jesus tinha um grupo a gente depois em Atos fica sabendo que tinham 120 pessoas, mas tinham muitas pessoas. Dessas muitas pessoas, Jesus escolhe 12 que vão caminhar com ele mais proximamente. Depois, dentro desses 12, ele escolhe um grupo de 3. E desses 3, ele tinha um que era muito próximo, que era João, que se auto-intitula no seu evangelho do discípulo amado, né? E Jesus, ele se recostava no peito de Jesus. E esse João foi o último dos apóstolos a morrer, foi o único que não morreu martirizado, morreu bem mais velho, diz a tradição. E ele, na ilha de Patmos, onde ele recebe a revelação do Apocalipse, ele se encontra com Jesus glorificado. E aí, você pode pensar, então ele saiu correndo e deu um abraço, falou, puxa, quanto tempo que eu não te vejo, né, cara? Pô, a gente era amigo, andaram 3 anos juntos. Eram próximos. Não, a Bíblia diz que ele caiu como morto. Tamanha reverência pela glória de Deus, pela pessoa de Jesus. Diante do Cristo glorificado, a gente não escolhe se a gente vai se humilhar ou não. Não é uma escolha, é uma ordenança, é uma única solução. Diante de quem Deus é, a gente se humilha, né? Não tem outro jeito. É que assim, quando eu vejo os nossos tempos atuais, né? Essa questão dessas gerações que estão vindo aí, a gente vê que essa geração mais jovem, de adolescentes, de crianças, tem crescido uma noção aí de hierarquia cada vez mais diluída. Anteriormente, eu vejo assim, pelos nossos pais, e até antigamente, se a gente for ver pelos nossos avós, bisavós, quando o diretor entrava na sala de aula, acho que a Vera pode até falar, né, Vera, que está aqui nos assistindo também. Chamam você de velha, Vera. Não é isso, é que a Vera é professora, ela dá aula na escola. E quando acontecia, né, do diretor entrar na sala de aula, todo mundo já ficava em pé, em reverência. Então, era aquele respeito pelo professor, era uma obrigação. Eu não preciso ir tão longe também. Eu, por exemplo, que sempre fui criada dentro de conservatório, fazendo lá aulas de violino e tudo, já desde aquela época já tinha uma reverência muito grande com o professor de instrumento, né? Então, se a gente for ver, até pouco tempo que ainda tinha bastante forte essa questão. E agora, a gente vê até vídeos, vocês já devem ter visto aí, de alunos, muitas vezes, batendo em professores e não respeitando, né? Então, alunos enfrentando fisicamente, né? E aí, a gente chega... Eu só quero dar boa noite aqui para todo mundo que está entrando. Estou vendo a Bruna, Thiago, Carla... eu tenho, não sei quem que é, Alisson, pessoal. Letícia, aqui a Tarsila, Patrícia Bittencourt, Alexandre, Bruno Barreto, que bom. Sejam bem-vindos, convido o pessoal, manda no WhatsApp aí, convidando o pessoal. Estamos aí falando da live Intimidade com Deus, qual que é o limite? Então, acabamos de começar o assunto, falando aí um pouquinho sobre toda essa parte teórica e também muito prática para o nosso dia a dia. Que isso cai na prática, né? E a Andressa falou uma coisa, e ela vai explicar um pouco para a gente daqui a pouco, um pouquinho da história dos termos tu e você. Mas eu queria mostrar antes um livro que eu usei para minha dissertação de mestrado, e eu já vou mostrar só a capa para vocês, aqui no Kindle. Chama The Message in the Music. Acho que está todo mundo vendo aqui e todo mundo vendo aqui. Studying Contemporary Praise and Worship. Né? A mensagem na música, estudando a música de louvor e adoração. E aí, tem um capítulo, e ele coloca todos os capítulos, são com nome de músicas muito conhecidas. O nome desse capítulo é I Could Sing of Your Love Forever, aquela música do Delirious. I could sing of your love forever, né? Cantarei teu amor para sempre. Nossa, quanto tempo que a gente já cantou essa música. E eles vão falar o ideal de romance americano, né, do norte-americano, da cultura norte-americana, na música de adoração contemporânea. É aquela velha história que já deve ter alguém falando, que tem música nossa que parece que Jesus é o nosso namorado, né? Teve uma música recentemente, eu não vou citar aqui por razões éticas, mas teve uma música recentemente que eu falei com a Andressa. Eu falei, Andressa, a gente estava pensando em cantá-la na igreja, e aí, no final das contas, eu falei para ela, essa música fala para Deus ou fala para uma pessoa, para o namorado, para o marido?
para a esposa. Claro que é mesmo. E eu escutei e eu não sabia. A gente não conseguiu. E olha que é um compositor famoso, bom. Que é conhecido. A gente canta outras coisas dele, mas a gente não conseguiu descobrir se a música era para uma pessoa romântica, uma música romântica, portanto, ou se era para Deus. Foi difícil. Ela ficou muito vocês já passaram por isso? Não sei, enfim. E aí ele vai dizer o seguinte, olha algumas coisas que ele fala. A música contemporânea de louvor e adoração, geralmente é sobre amor, principalmente em inglês. As músicas, você pode perceber as versões. Qual que é a música que mais faz sucesso atualmente de versão? Ousado Amor. Reckless Love. Fala de amor. Aí vai dizer, Deus ama, como Deus ama a humanidade, como a humanidade deve adorar a Deus, ou amar a Deus. Quando nós falamos do amor de Deus, os cristãos, mesmo aqueles que são bem instruídos pela Escritura, usam linguagem e símbolos da sua cultura. E aí o que acontece? Quando se fala de amor, na nossa cultura hollywoodiana, baseada nos romances, pós-romantismo, a gente vai usar figuras românticas. E aí a gente tem algumas coisas. Então, por exemplo, ele vai falar, alguns vão criticamente se referir a esse fenômeno como Jesus is my boyfriend music, né? Jesus é meu namorado. Ou o pop romântico. E aí vai falar que isso tem um efeito negativo. E ele vai falar várias coisas, aqui são várias páginas, e ele vai dizer que uma das primeiras coisas que ele analisou, ele tem que ter um método, porque isso é uma pesquisa acadêmica, então não é eu acho, eu penso, eu tenho que ter um critério. Ele colocou como critério o seguinte, eles pegam as 77 músicas mais cantadas nos últimos anos nos Estados Unidos, pela CCLI. E ele vai dizer, eu peguei para ver se elas usavam o seguinte, a primeiro critério, eles usam coloquialismo, né, linguagem coloquial de amor, por exemplo, estou desesperado por ti. E eu nada sou sem ti, desesperado estou, né? Você é o desejo do meu coração, isso é linguagem romântica. Segundo, linguagem emocionalmente íntima, por exemplo, minha alma anseia por ti, ou então, beleza que me leva a adorar-te, ou então, esperança de uma vida que passarei contigo. Então, são linguagens que a gente também pode aplicar para uma pessoa, no caso romântico. E aí, terceiro, o uso de linguagem de intimidade física. E aí a gente tem, por exemplo, só tu és o meu desejo, ou só você é o meu desejo, nada mais o é. Nada pode tomar o teu lugar. Eu sinto o teu abraço. Draw me close to you. Outra música super conhecida. Quando eu me enrolo no teu amor, a música Quando eu olho a tua santidade. Então ele vai dizer, das 77 canções que eu analisei, desses 3 critérios, 27 são consideradas românticas. Isso é muito, gente. Né? E a gente tem que discutir sobre isso. Nossa, pode seguir. Caramba! Vamos ver se tem algum comentário aí de alguém. O pessoal está perguntando se vai ficar disponível. Vai ficar disponível. Miqueias, infelizmente, precisou ir embora. Vai ficar. No Instagram fica por 24 horas, a gente vai tentar colocar no nosso IGTV. Vai para o YouTube e vai para o Facebook. O Alexandre está falando assim, Renato, o que dizer de louvores que tem uma conotação romântica? Mas aí, logo em seguida, ele falou, estava formulando a pergunta e você falou, então acho que já está respondido, né? O Alexandre, que é pastor da Adventista da Promessa, no interior de São Paulo, e já fez a inscrição dele de mais 4 para o Imersão IACA, já 2019, já estarão com a gente lá no Imersão 2019. Quem que vai estar aí, que está assistindo a gente, que vai estar no Imersão IACA? Além do pessoal aí da Adventista da Promessa. Gente, vai ser muito, muito top. Nós já temos algumas pessoas confirmadas que vão estar com a gente. Nelson Bomilca. Rodrigo Soeiro. Gerson Borges. Ana Nóbrega. Olha o tanto de gente. Ainda tem gente para confirmar. Esse casal que vos fala. Tem a gente também. E vai ser um tempo muito bom. O pessoal aí que já participou também, acho que pode falar um pouco, se tiver online. Que é um tempo aí de 5 dias... falando sobre diversos assuntos na área de louvor e adoração, cultura, arte. E aí, o mais interessante é que a gente tem momentos de networking, poder nos conhecermos. É muito legal. E pessoas, assim, do Brasil inteiro. Quando eu tinha 17 anos... Fantástico. Quando eu tinha 17 anos, eu fui para um treinamento desse de imersão. Não era o Imersão IACA, obviamente, porque o IACA não existia.
E, assim, mudou minha vida meu ministério. Foi quando eu estava para decidir o que fazer da vida, em termos acadêmicos, ministeriais. E é uma experiência única. Vamos dar boa noite para Cíntia, Milena, Cíntia, Aline, Thaís, lá Vanessa. de Capanema, lá da igreja do nosso amigo Jean Haberman, Maiara. A Viviane está falando, eu já fiz música romântica assim para Jesus, imaginando ser íntimo, mas nunca jamais cantei na igreja, só para Deus mesmo. Você usou, né, Viviane, para um contexto pessoal, né? Uma vez uma aluna do CTM fez uma música, André, você vai se lembrar, e eu analisando as músicas para entrar no repertório do CD Tu És Tudo Para Mim, o CTMDT 3, e a música falava, eu te abraço e vou deitar para dormir, alguma coisa assim, falava que ia dormir. E aí eu falei, mas isso aqui não tá batendo, tá meio esquisito. Ela falou assim, não, mas é porque eu fiz essa música, eu tava indo dormir. E aí a gente pegou e falou assim, não, mas isso não é experiência de todo mundo, você vai ter que pensar de alguma forma, né? Nesse termos de intimidade, eu acho que a canção mais controvertida no Brasil foi, sem dúvida, a música Intimidade, do Antônio Cirilo, que foi gravada pela Nive. Senhor Jesus, eu quero muito você pegar sua sandália e esconder. Sua sandália, né? E quero colocar a minha manga na camisa, maior do que o braço, com a manga maior do que o braço, e te abraçar, lara, 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 lara. Enfim, gerou muita polêmica, né? Gerou mesmo. Quem lembra dessa, né? Nossa, essa daí, no comecinho dos anos 2000, quando teve o boom da adoração extravagante, David Kinlan, Cirilo. A Vera tá falando que vai estar com a gente na imersão, se Deus quiser. A Vera vai, aí sim, Verinha. Muito bom. A Márcia falando aqui, bom ouvir vocês. Que bom, gente. Muito bacana. Vamos continuar, então. Vai lá, André. Vamos continuar. O Renato, ele vai também aqui inserindo aí o conhecimento dele sobre essa questão do tu e do você, porque, como a gente já tem falado aqui várias vezes, né? Muitas músicas com você, outras com tu. Qual que é o limite disso daí? Então, para a gente poder ter mais um pouquinho de propriedade para falar sobre o assunto, a gente precisa ver mais a questão linguística, né, desse termo, né? Mas antes disso, eu quero falar com vocês sobre a questão do uso do amor romântico nas canções, que já é uma coisa que vem sendo debatida desde os anos 1990, né? Quando pensamos na discussão de podermos ou não usar o tu ou você, a gente precisa olhar um pouquinho a história desses termos, né? Então, é importante frisar que não é uma discussão boba, nossa, vai ver de onde que surgiu, para quê, não, né? Não é boba. Não é boba, a gente precisa entender a raiz disso daí. Então, como que surgiu isso daí? Tem algumas implicações práticas. As pessoas, por exemplo, elas deixam de receber a mensagem de uma música ou pregação porque se refere a Deus como você. Não precisa nem muito longe. Que deixa... Dependendo da canção, eu dou a travada. Eu só quero ver você. Aí já travei, já parei de prestar atenção. Pois é. Entendeu? Talvez é um problema. Mas aí a gente pode analisar isso aí, né? Porque tudo começa lá em Portugal. A nossa língua vem de Portugal, por isso que chama português. Linhagem, né? Tem gente que tenta falar, porque nós falamos brasileiro. Você já deve ter ouvido falar isso aí, mas não é o ideal, né? Aí a Kika, seja bem-vinda, a Kika está sempre com a gente. De Portugal. Em Portugal, as pessoas usam o tu há muito, muito tempo. Muito tempo. Na linguagem cotidiana. Exato. Né? Então, na cultura lusitana, na cultura portuguesa, ao contrário do que o Brasil acontece, o tu é de uso corriqueiro. Inclusive, eu não sei se tem gente em Portugal aí. Tem alguém aí? Português? Em Portugal se diz, e aí tu vais lá na igreja? Tu vais. Né? O pessoal acaba usando esse tu para... E aí, você vai lá? Né? É a mesma coisa. Exatamente. Então, isso é uma coisa que acaba ficando extremamente informal. Aí, o que acontece? O primeiro tradutor da Bíblia foi João Ferreira de Almeida. Quem lembra? Faz tempo isso aí, hein? Por isso que a gente tem a tradução Almeida corrigida, Almeida atualizada. Foi o primeiro. O que João Ferreira de Almeida era? Português.
Então, ele vai usar... Naturalmente, então, ele vai usar... O que se usa em Portugal naquela época e até hoje, por sinal. Né? Então, quando ele escolheu, ele escolhe isso aí. Se a gente olha a exegese original, Tem uma pessoa falando aqui, De Nunes, está falando, o pessoal sulista usa tu também. Isso, o catarinense, o gaúcho, bastante. vai usar o tu também. E aí, tu vai lá, não sei o quê, tu vai, não sei o quê. E o que acontece? No original hebraico e no original grego, a gente não tem uma diferença no original entre esses termos. Você vai falar, mas por que? O que tem de diferença é quando você vai ver, por exemplo, a NVI, que coloca Senhor totalmente em maiúsculo, todas as letras em caixa alta, porque aquilo ali é o nome de Deus, Yahvé, que é um nome impronunciável. Isso é importante, né? Quando tá... Saber a raiz Isso, disso. quando é Adonai, é Senhor com só o S maiúsculo. Também, então, essa diferença a gente tem. Agora, quando vai falar você ou tu, é o mesmo termo. Né? Mas e no Brasil, como é que ficou isso? De onde vem o você? Então, né, vamos ver de onde que vem essa história toda, né? Você, vamos ler aqui, porque aí senão a gente não fala besteira. É um encurtamento de vossa mercê. É um modo extremamente formal, e tem até, dependendo na televisão, né, algumas minisséries mais antigas que falam novela dessa forma, de época, né, que falam vossa mercê. Então, muito formal. E usado desde os tempos remotos em Portugal mesmo. Mercê significa graça, misericórdia. E com o tempo as pessoas passaram, obviamente, a encurtar esse respeitoso modo de falar, que se transformou em vossa mercê, depois vós mercê, aí o negócio vai você e até chegar em você. E interessante, né, então, que assim, quando a gente fala de graça, esses dias até estava vendo o Silvio Santos, eu nem gosto muito do Silvio Santos, mas estava vendo, brincadeira, estava vendo o Silvio Santos falando assim, qual que é a sua graça? Isso, gente mais antiga, no interior, pessoal que está do interior, sabe que quando a pessoa pergunta qual que é a sua graça, está perguntando qual que é o seu nome. Então, vossa graça significa vossa pessoa. E aí ficava... Ou seja, é extremamente, na história do termo, é extremamente formal. Muito mais formal. Então, é isso que é engraçado, né? De uma super formalidade, e aí depois você acabou se transformando em informalidade. Só que hoje, na nossa cultura, acabou virando informal e o tu acabou ficando muito mais formal, sendo que é o contrário da origem dos termos. E o engraçado é isso que eu ia falar. Diferente do você, o tu, ele era reservado para as classes burguesas. Então, a galera popular... então, assim, povão. Em outras palavras, povão, né? E muito utilizado nessa intimidade mesmo, familiar, né? Pais para filhos, avós para netos, enfim. Então, olha que coisa interessante, era trocado. E o você já era guardado para as autoridades, para as pessoas mais ricas, mais importantes da sociedade. A Fabrina, que é nossa aluna lá do IAC Express, tá falando, já tiramos louvores da lista devido ao você. Acontece mesmo, já tiraram. Só que aí a questão é a seguinte, né, gente? Se a gente analisar a origem do termo, né, Andressa? E aí a gente vai ver que isso é uma bobeira, porque pela origem do termo você é mais respeitoso do que o tu. O grande problema... Olha, e aí, por isso que eu falo, às vezes eu acho que eu tenho muito... Às vezes não sabe disso, eu tenho muita dificuldade com você para chamar Deus. Talvez seja a religiosidade nossa, ou talvez seja algo que a gente está acostumado. Sim, pela questão cultural, de você ter sido criado naquele ambiente onde o certo era falar tu. E aí, às vezes, até para as gerações mais antigas, isso pode causar um certo estranhamento ou até escândalo, dependendo, né? E aí que é o problema, porque assim, com toda essa história do termo, eu acho que é importante a gente ressaltar o seguinte, qual que é a cultura que a gente vive hoje? A cultura que a gente vive hoje, você é mais informal do que o tu. Atualmente, sim. Tem gente que não pode chamar o pai, a mãe, o vô e a avó de você. Chama o pai, a mãe, o vô e a avó de senhor. Na minha família isso não acontecia. Na sua família acontece? Não, também não. Na minha família eu chamava minha avó de você. Mas eu conheço pessoas da minha idade, galera, assim, de agora, que ainda tem esse... Tem que chamar. Essa forma de tratamento. A gente tem professor, tem gente que é nosso aluno,
a gente é novo, relativamente novo, e as pessoas chamam de senhor, de senhora. Porque fala, mas é professor, eu não consigo. Tem aluno meu, tinha um aluno meu, o Marcos, eu não sei se ele vai assistir isso aqui, mas ele era um senhor já de quase 60 anos ou mais 60 anos, lá em BH. E ele me chamava de senhor, eu era um menino de 20 e poucos. Ele travava, e ele falava, o senhor, eu falava, Marcos, você. E a gente ficava brincando com isso, que ele me chamava de senhor, sendo ele de 60 anos, e eu de 20 e pouco chamava ele de você. Né? Então, na nossa cultura, isso significa, então tem validade, tem um argumento, né? Sim, com certeza. E é observar esse contexto, ver aonde que você está inserido. E a Andressa falou uma coisa muito importante, que foi a questão do escândalo, né, Andressa? Sim. Que a Bíblia condena isso. Quer dizer, no sentido, Paulo fala lá em Coríntios, o seguinte, se vai causar escândalo na pessoa, não faça. Exatamente. Por mais que você saiba que é permitido. Ele está falando isso no contexto da carne. É isso que eu ia falar, contexto do alimento. No contexto do alimento. E aí, o que acontece? A gente pode trazer isso para essa... Aplica para qualquer coisa. Aplica também. Então, ele vai dizer, se você sabe que a carne é consagrada a ídolo, não interessa, é carne. Você pode comer porque quem fez a carne foi Deus, não foi o ídolo. Só que ele vai dizer, se tem gente que vai escandalizar, não coma. Melhor não fazer. Então, se você sabe que na sua igreja tem senhor, tem senhora, tem gente ali que vai travar, se você falar Deus é você... Não faça. Né? O que você acha? Né? Inclusive, a Denune está falando aqui, ó. Sabe por que para mim é um pouco estranho? Porque eu fui criada chamando meus pais de senhor, senhora, e eles são as pessoas mais íntimas da minha vida. Então. É isso que acontece. Isso pode acontecer. Se você não se lembrar, talvez o escândalo, talvez a situação mais emblemática no Brasil começou com aquela música do Filhos do Homem. Talvez foi a música que mais fez sucesso do Filhos do Homem, que falava... Eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. E o que acontece? E ele ainda junta a tua com você. Enfim. Essa é outra história. Mas o que acontece? Acabou que eles mesmos tiveram que regravar a música. Se você ouvir a versão mais recente deles, eles vão cantar Onde o Senhor gosta de estar. Por quê? Porque... falaram, cara, não vale a pena, a música é bonita, a música é legal, por que a gente vai deixar de cantar porque fala? Fabrina falou, já tiramos música do repertório porque fala você, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário referente ao que a gente já está falando, para poder não perder. Pessoal do Facebook, não tem pergunta não? Manda aí, gente. Cadê o movimento aí do Facebook? Tá bombando aí também no Instagram. O Júnior Freitas, ele tá falando, a minha maior dificuldade é que as músicas com você não parece que é Deus. Pode ser qualquer pessoa. Causa mesmo essa sensação. Às vezes, né? E tem música que assim, depende da letra, né? Você consegue fazer músicas com você. Por exemplo, a Tremenda Graça é uma música que só pode ser para Deus. A graça que derramou, a graça diferente dessa música que a gente estava comentando um pouquinho atrás, que a gente não sabia nem se era para um namorado, se era para Deus. Então, tem que ter também uma boa composição por trás, um bom contorno para que a pessoa entenda que o você está sendo mesmo algo de reverência. É isso aí. Né? Manda as perguntas, pessoal, para a gente responder aqui. Deixa eu ver aqui, ó, Andrés, tem o Emerson perguntando. Extrapolando o assunto, tive a oportunidade de ver orações feitas também com esse nível de intimidade. Não é extrapolando, é esse assunto. A pessoa chama você. O pessoal da Vineyard faz muito isso. O pessoal da Jocum. Muito próximo. Deus, você está aqui com a gente, não sei o que, tal. E assim, as pessoas que eu vi da Vineyard, da Jocum fazendo isso, eram pessoas extremamente crentes. Mas eu me espantava um pouco. Eu falava, puxa, Mas também... Mas para o contexto que eles estão, da maioria que está ali, às vezes realmente não vai acontecer isso. E vamos ao contrário, de estranhar. Né? E até ao contrário, né? Tem gente que às vezes vai orar e é tão formal, e aí vira uma coisa falsa, porque a pessoa liga um automático, muda a voz, né? Senhor, magnânimo. A pessoa fala tipo normal, oi, tudo bem? Senhor. O cara fala assim, você é louco, mano, não sei o que lá, não sei o que lá. Faz oração. Reverentíssimo e tremendo, assaz benigno. A pessoa surta. Rola uma certa esquizofrenia aí, né? O Saião briga com a gente, né? O nosso pastor Lei Saião, lá da Igreja Batista Nações Unidas, vocês conhecem o Saião, grande referência no Brasil. Ele fala assim, gente, quando ele vai brigar com a gente por causa da celebração, né? Ele fala, vocês não precisam ficar falando que nós possamos, que nós estejamos, fechai vossos olhos. Às vezes isso pode soar um pouco fake.
Claro que a gente não está querendo dizer que quem faz isso está sendo fake. Não, às vezes é porque aprendeu, mas pode soar. Às vezes é cultural. Tinha um amigo no CTMDT que ele era falar assim, e aí, galera, e aí ele ia orar e ele falava assim, ó Senhor, grande. A pessoa falava, pô, parece outra pessoa, né? Tinha um pastor que a gente conhecia lá. Olha lá, o Gregory tá falando da graça inefável. Isso, inefável. A galera fala, ó, inefável. O cara não sabe nem o que é, sei lá, fala uma palavra aí, magnânimo. Eu não sei. Tem uma história do Ron Kenoly, que o Ron Kenoly conta que ele falava que ele cantava Amazing Grace, that saved a wretch like me. E wretch em inglês é um termo pesado, é tipo um canalha como eu. Só que não se usa, ele não sabe. E ele fala, mãe, o que é wretch? A mãe falava, menino, fica quieto, só canta. Tem muita gente que fala assim, pô, essa palavra bonita, nem sabe o que é, né? Se da vida vagas, procelosas, não, é o hino. Então, assim, isso a gente precisa... Tinha um pastor antigamente, lá em Poços, falava assim, podei-vos assentar. Meu Deus. Né? Porque quer ser chique demais, a pessoa quer ser chique demais e se embanana. Também tem esse lado... Acontece. Ao contrário, tem várias perguntas aqui, né? Vamos ler o comentário da Márcia. Agora no Facebook, viu? A gente falou, agora deu certo. O pessoal do Instagram pode continuar mandando, isso pode. Olha lá. Ela falou assim, eu ainda estranho o uso de você para se referir a Deus. Acho que a gente banaliza quando fazemos isso excessivamente. Andressa, você acha que você acha que a nossa geração tem dificuldade com autoridade? Com reverência? É isso que a gente comentou, né, um pouquinho atrás. Como diz no rádio, para audiência rotativa. A gente está chegando agora. Que a gente estava comentando alguns minutos atrás, né, que as gerações atuais têm um pouco essa dificuldade com essa relação hierárquica. Ela anda muito diluída. E aí, dependendo, é difícil conseguir ter essa reverência, né, ao nosso Deus, que é o nosso Criador, Senhor dos Senhores, e é difícil mesmo. O Juninho está escrito aqui, é um prazer inenarrável estar com vocês, irmãos. A pessoa falava isso também, né? Pior que é mesmo. Já indo no embalo aí. Mas, assim, talvez nessa geração que a gente tem dificuldade com essa coisa de professor e aluno, de chefe e funcionário. Dentro das empresas. Talvez o Senhor seja algo interessante para se ensinar um pouco essa reverência, ao mesmo tempo que se trabalha em intimidade. Mas esse equilíbrio é importante. Lê o que o Alexandre está falando para a gente aí, Andressa, que interessante. Olá. Eu, particularmente, não vejo problema chamar de você, pois o que determina o respeito é a intenção. Mas a expressão Senhor é de origem bíblica, por isso preferível. Respondeu o que a gente estava comentando aqui, né, Renato? Basicamente, o Alexandre levantou um problema que é o seguinte. Muito interessante. Tem gente que chama Deus de Senhor, e tu, e vossa santidade, e tal, e o coração não tem reverência por Deus. E tem gente que chama Deus de você... E tem muito mais. Tem temor e tremor. Né? Eu acho que esse é o ponto mesmo. Embora a gente esteja numa tendência irreversível, porque realmente é uma tendência muito forte, que só o tempo também nos dirá para onde que a gente vai com isso daí. O importante é nós lembrarmos que, mesmo usando o tu ou você, nós devemos estar munidos de tudo aquilo que nós falamos no início, que é ter esse nível de intimidade, que é, assim, importantíssimo, a gente leu aí o versículo, mas, ao mesmo tempo, tendo reverência, que aí chega o quê? No temor, no tremor, diante do Senhor. Então, esse binômio intimidade e reverência, ele tem que estar ali na balança o tempo inteiro. Claro, e isso é muito bacana. Se a gente consegue trabalhar, é a mente e o coração. Isso. É a reverência e a intimidade. Né? É a glória e o aproximar-se de Deus. Quer dizer, é a glória que afasta e a glória que aproxima. A Bíblia trabalha sempre nessas duas direções, né? Isso mesmo. A Juliana até está falando também aqui. Eu estava lendo enquanto o Renato estava falando. Aqui, quando eu falo, tem como o Senhor dar uma ajudinha aqui? As pessoas se escandalizam. A reverência está dentro de mim. A Cíntia está falando, a intimidade e reverência vai muito além do pronome utilizado, na minha opinião. É isso. Sim. É isso, exatamente. E, ao mesmo tempo, equilibrando com aquilo que a gente falou, do escandalizar. Isso, quando é no sempre esse contexto equilíbrio. congregacional, a gente tem que ter cuidado. No contexto de louvor congregacional, precisa mesmo prestar atenção. Qual que é o seu contexto? Quais são essas pessoas envolvidas, para que a gente não penda demais para um lado ou para outro, né?
E aí, vale a pena para os compositores trabalhar, porque assim, vamos falar agora na parte prática. Isso. O tu dá muito mais trabalho para conjugar, para escrever. Né, para traduzir, se você vai traduzir. E às vezes a gente tem que corrigir as versões. O que mais a gente vê é uma salada. Nossa! É você com teu... Aí, é seu, sua, tua, teu. Nossa, é tudo misturado. E aí falta por exemplo, né? O Sayão briga muito com a gente com isso. Na nossa projeção na igreja, a gente tem que usar a pontuação correta, a gente manda para revisão ortográfica. Pô, tem vírgula, tem ponto e vírgula, tem ponto de interrogação. Por exemplo, é um grande problema. A gente estava até falando sobre isso, uma versão que a gente está tentando fazer, porque em inglês, e no espanhol, às vezes, mas no inglês, quando vai se fazer uma pergunta, a partícula vem na frente. Então, o do, o does, o is e o are vem para frente. Ou will, would, vem tudo para frente. Então, só na estrutura escrita, você já sabe que é uma pergunta, porque a ordem da frase é diferente. Em então, português, a gente por isso que a entonação também é diferente. Isso. O americano perguntando, a entonação é diferente de um brasileiro perguntando. E no espanhol? No espanhol, a gente sabe que é uma pergunta porque já tem um ponto de interrogação, ao contrário, no início da frase. No português, a gente não sabe. Então, às vezes, você lembra lá na sua escola, quando a professora mandava ler, que a pessoa ali achando que era uma afirmação, e no final dava levantada, porque viu um ponto de interrogação lá no final. Por exemplo, a música Nada Além do Sangue é uma pergunta. Só que as pessoas não se atentam. E aí o entendimento teológico é errado. O que nos lava dos pecados? Ponto de interrogação. O que nos traz restauração? Ponto de interrogação. Nada. A resposta é nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Então se responde isso. Se a pessoa não entende, isso não faz sentido. Essa pergunta e resposta não faz sentido. Né? E aí tem que pensar... que o buraco é mais embaixo. Claro, e na conjugação do tu é tudo mais difícil. Então tem que falar teu, tua. Eu tô falando com o quê? É para Deus? É sobre Deus? Então... Prestar atenção nesses detalhes. É mais difícil, gente. Então o português é uma língua chata. É uma língua chata, linda, maravilhosa, mas difícil. Nossa. Então se você não tá nem aí... Então. E para compor isso, eu já vi pessoas que compuseram músicas que falou, nossa, tem um erro aqui, eu vou ter que refazer a letra. Porque faltava um erro de conjugação, com esse negócio de teu, tua, dissestes, vieste, serás, e a pessoa trava, porque não encaixa na linha melódica mais, né? Isso aí. O que a gente vai fazer agora, André? Vamos agora para a parte... Tan, 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 tan. O livro Verdadeiros Adoradores, Buscando o que Deus Valoriza, de Bob Kauflin, lançamento, né? Da onde, Renato? Vida Nova, Edições Vida Nova. Queremos agradecer Edições Vida Nova, Serginho, Paulo. Obrigadão aí, Rony, pessoal, por disponibilizarem. Pela parceria, porque esse livro acabou de sair. Tá com cheiro de novo, é fresquinho, ó, tá fechado. Adoro um cheirinho de folha de livro novo. E a gente tá em primeira mão lançando para vocês. Isso aí. Né? Vamos então, você já quer ir para a divulgação? Tem mais alguma pergunta para a gente poder ir encerrando? Tô vendo aqui o pessoal falando, eu não sabia essa do Nada Além do Sangue. Tá vendo? Diana, foi minha aluna lá no CTMDT, sua colega. Silderson, foi nosso aluno do IACA, tá aqui. Lá, outra pessoa falando também que não sabia. Não sabia. Vale a pena, né, Novidade. gente? Tem dia que vale a pena, você dá um... Vamos lá ver aqui quem ganhou. No Instagram a gente teve mais de 240 comentários no Instagram na publicação do sorteio. E a pessoa que ganhou foi a Ellen C. Souza. Então a gente vai mandar para ela no inbox. Muito bom, Ellen. Parabéns. Parabéns. Que bacana, vou voltar aqui a tela. O livro é seu, a gente vai enviar pelo correio para você, custo nenhum. sem custo. E você vai fazer muito bom proveito desse livro, com certeza. É isso aí. Porque o autor é maravilhoso, né? O Saulo tá falando, eu quero. Olha, Saulo, é lançamento, já tá vendendo aí. A gente vai fazer um lançamento aqui em São Paulo, IACA / Vida Nova, e aí a gente vai vender o livro com desconto. Agora em novembro a gente vai divulgar a data, então fiquem ligados também, você que é de São Paulo, para assistir, para estar com a gente, né?
Esse vídeo vai ficar disponível, você pode marcar pessoas, no caso do Instagram, você pode compartilhar no caso do Facebook, no YouTube a gente também tem um link que você pode mandar via WhatsApp para as pessoas assistirem. Quem estiver assistindo depois pode escrever, pode comentar, que a gente perguntar também... pra gente, que a gente responde também lá no direct, no inbox. E não esqueçam de curtir aí a nossa página do Instagram, também se inscrever na lista de transmissão do WhatsApp, a gente vai deixar... Na verdade, tem lá no feed do Instagram um número para quem tiver dúvida, né? Também tem. Mas temos aí disponibilizado conteúdos muito legais, devocionais, vídeos, as próprias playlists. Então, vai ser muito importante. Seguir a gente no YouTube, curtir no Facebook, seguir no Instagram. Aí, siga a gente lá para estar ligadinho. E ficar ligado no Imersão 2019, que está chegando. Tá chegando. Últimos dias para pagar em 5 vezes. Tem vagas limitadíssimas. Vagas limitadas, a pessoa já está se inscrevendo. Enfim, faltam poucas vagas mesmo, sem brincadeira mesmo. Gente, muito obrigado para você que esteve aqui conosco. Obrigada, pessoal. Todos vocês que estiveram aqui. Valeu. Valeu mesmo. Um abraço. Orem pela gente, pelo trabalho do Iraca, né, Andressa? Com certeza. A gente precisa aí dessa cobertura de vocês, viu? Um beijo para todos. Beijo para vocês. Tchau, Até tchau. Mais. Estamos encerrando aqui.